Senhoras e senhores, voltamos agora falando sobre política de drogas. Perspectiva de cannabis na América Latina. Ela é mãe do Gu, com 17 anos, da Gigi, com 11 anos, e da Maria, com 3. Moradora do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, ela desenvolve um trabalho de extrema importância dentro do território e junto à ONG Educap e o NEM, que é o Núcleo de Estimulação Estrela de Maria. Rafaela escolheu cuidar da Maria, diagnosticada com autismo, com óleo de cannabis, medicina fitoterápica para cada vez mais dentro do complexo. Que é legal no Brasil. Desde então, ela se empenha em trazer os benefícios da cannabis medicinal para cada vez mais dentro do complexo. Muitas famílias já têm sido beneficiadas pelo trabalho desenvolvido por ela. Junto ao NEM agora, depois de tanto tempo trabalhando voluntariamente e com muita dificuldade, a comunidade começa a receber o apoio da Fundação Redwood. Hoje, o NEM alcançou uma projeção nacional e atende 85 favelas no estado do Rio de Janeiro. Além disso, Rafaela França também é fundadora do Make in Favela, sendo responsável pela profissionalização de mulheres de comunidades no Rio de Janeiro. Atuante no Complexo do Alemão e Complexo da Maré, com vocês, Rafaela França. Mãe antiproibicionista, mulher preta, favelada e sobrevivente do sistema prisional. Como militante ativista, é articuladora política na RENFA, Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, e à frente pelo desencarceramento em Pernambuco. Ambos grupos que pautam as discussões sobre a política de drogas e seus desdobramentos, como o encarceramento, a vida de familiares e pessoas sobreviventes do sistema prisional, como o extermínio da juventude negra. Débora Aguiar hoje é co-vereadora na primeira mandato coletivo na Câmara Municipal de Recife, a primeira de muitas sobreviventes do sistema prisional que ainda vão alcançar os passos de poder e decisão. Com vocês, Débora Aguiar. Socióloga que atua com pautas relacionadas à política de drogas e direitos humanos desde 2012. É cofundadora da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, organização da qual é diretora executiva. Também realiza a gestão e governança da Rede Plataforma Brasileira de Política de Drogas. E em 2023 foi eleita conselheira do Conselho Nacional de Política de Drogas, CONAD. Com vocês, Natália Oliveira. A Expo Cannabis convida também como moderador um jornalista, fotógrafo e videomaker com 20 anos de experiência e trabalhos para Piauí, Vice, Nat Geo, HBO, Al Jazeera e UOL, dentre outros. Em 2016, publicou na Vice Brasil a reportagem A Pacificação do Complexo Alemão. Deu certo? Contemplada em primeiro lugar no 5º Prêmio Latino-Americano de Jornalismo sobre Drogas. Pesquisador e ativista da causa canábica, em 2017 ganhou uma bolsa de jornalismo integrativo da agência pública após 15 dias imersos em plantações ilegais de maconha no Paraguai. Produziu reportagens como Destrinchando a Maconha Paraguaia, Como Nasce o Prensado, que foram publicadas na Al Jazeera e na Folha de São Paulo. Essa experiência o levou a dar palestras nos eventos canábicos Expo Weed México, Expo Cannabis Uruguai, entre outros. Assina junto de Marcelo D2 a co-direção do clipe Taca Fogo do Planet Hemp.
Atualmente colabora com a agência pública UOL Piauí e está dirigindo um documentário sobre o rapper carioca Felipe Ret. Com vocês, Matias Max. E falta Sebastian, né? Acho que... Ainda temos o Sebastian também. Vamos lá. Licenciado em Química Farmacêutica pela Faculdade de Química da Universidade da República do Uruguai, com mais de 15 anos de experiência nas áreas de desenvolvimento, controle e garantia de qualidade na indústria farmacêutica, bem como no planejamento e montagem de laboratórios de controle e qualidade. Prestou consultoria a uma empresa de biotecnologia dedicada à pesquisa, desenvolvimento e inovação de cannabis e seus derivados. Desde 2016, atua como diretor técnico do Instituto de Regulamentação e Controle de Cannabis. Com vocês, Sebastian Eira Vairo. Tá bom. Agora temos mais uma pessoa, vamos ter mais um convidado, surpresa. Ele é representante do Ministério da Saúde da Argentina, vice-presidente da Aricame. Ele é responsável pela cannabis na Argentina e foi um dos criadores da Reprocran, Registro do Programa de Cannabis, uma ferramenta online do governo federal que permite que pacientes com receita médica possam, por meio do registro, cultivar, transportar e utilizar a maconha e seus derivados para uso terapêutico. Atualmente, mais de 300 mil argentinos podem cultivar cannabis legalmente e de forma autorizada pelo Ministério da Saúde. Com vocês, Marcelo Morante. Passo a palavra, por favor, Matias. Salve, salve todo mundo. Primeiramente, obrigado aí pela presença de todo mundo, obrigado pelo convite, obrigado meus colegas. Eu fiquei muito feliz quando me convidaram para mediar essa mesa sobre Latinoamérica, né? Porque eu sou brasileiro, mas minha mãe é uruguaia, meu pai é argentino, então são 10 títulos mundiais, sacou? Não é pouca coisa. E acho que a gente tem aqui uma mesa interessante, porque temos os vizinhos que têm já experiências concretas, assim, de... né, na regulamentação, né, da maconha, e temos 3 mulheres negras aqui, brasileiras, que também acredito que tem muitas histórias interessantes, muita coisa a acrescentar. Cara, assim, é muito louco assim, a gente tá falando de legalização da maconha, porque aqui do outro lado desse portão tem umas 500 pessoas fumando maconha tranquilamente, saca? A gente tem aqui vários estandes vendendo insumo para plantar maconha, atacado, temos associações, ou seja, já existe uma realidade da maconha legal no Brasil, né, cara? E, assim, normalmente quando a gente vê essa questão da maconha legal, assim, na imprensa, todas essas matérias que têm saído muito da imprensa sobre, o mercado canábico pode gerar milhões, o mercado canábico, não sei o que, a maconha legal, parará, a indústria farmacêutica. Sempre, geralmente, você vê umas imagens assim, né? Isso aqui é a imagem de banco de imagem que eu pesquisei e botei maconha medicinal, a primeira imagem que aparece, né? Então, a gente vê aqui um cara branco, de jaleco branco, no fundo branco, né? Tudo branco, tudo limpinho, o cara ali com a folhinha, com o remédio, assim, uma parada, saca? Tipo, e aí tá falando, maconha, o mercado da maconha. O mercado da maconha pode gerar milhões. Acontece que o mercado da maconha já gera milhões, só que ele é mais ou menos assim, sacou? Isso daqui é a maconha que o brasileiro conhece, a maior parte do brasileiro conhece, que é comercializada, né? E você vê que também, olha só, temos ali, né, uma etiqueta, o valor, temos a sigla do grupo varejista, né, que está
né? Você vê uma favela, populares, tem o Bob Marley ali ajudando, né, também a vender o produto, né? Se não me engano, tem escrito ali: qualquer violação, reclame com a boca. Enfim, ou seja, só mostrando isso, que a gente já tem uma realidade, né, que é essa da maconha ilegal, legal, e, enfim, convido aqui o pessoal para falar aqui. Eu não sei quem topa começar. Será que a gente... Eu sei que o Sebastião preparou uma apresentação, você topa? Ok, vou passar aqui para o Sebastião. Valeu, obrigado, galera. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias a los organizadores. O que eu vou tentar fazer nesses minutos é falar um pouco da experiência uruguaia sobre a regulação da maconha, da cannabis, que nós estamos implementando até essa data, e a situação das empresas. Então, como vocês sabem, o Uruguai é muito menor que o Brasil. Nós temos 3,5 milhões de habitantes e a metade praticamente está na capital, Montevidéu. Também o Uruguai, historicamente, é um país progressista no sentido de que, por exemplo, o casamento homossexual é possível e o aborto também. Em relação à maconha, formalmente nós fomos o primeiro país do mundo a regular integralmente todo o manejo da cannabis. Integralmente eu digo que em cannabis industrial, medicinal, uso científico e também o uso adulto, recreativo, não médico, são sinônimos e, portanto, isso ocorreu no ano de 2013, onde se promulgou a lei 19.172, que estabelece o marco jurídico para todas as atividades com cannabis. E essa lei tem um componente muito forte sobre a saúde pública, com a lógica de minimizar os riscos e danos para a população, tendo muito presente o que são os direitos humanos e também o que quem tratou de executar essa lei foi reduzir a incidência do narcotráfico, que é uma realidade nos nossos países, e acessibilizar cannabis de uso adulto de forma legal. A intenção é tirar um pouco do poder do narcotráfico frente aos produtos regulados. E também o que ela realizou foi corrigir um vazio legal que tinha na lei de entorpecentes, que era 14.294, que no nosso país foi promulgada no ano de 1974, onde, a partir dessa data, não apenas o consumo de cannabis e de qualquer psicoativo que não seja para uso personal não tem uma pena. E, portanto, esta lei, vamos falar das vias de acesso já para o uso recreativo, agora permite não apenas o consumo e autoconsumo de produtos de cannabis, mas também fornecer de forma legal da flor do cannabis. E essa lei também gera um novo instituto, que é o Instituto de Regulação e Controle do Cannabis, é um instituto específico que o que faz é controlar todos os processos executivos até a venda, de produção até a venda, nas áreas medicinal, investigação científica e também uso adulto e recreativo. O Instituto também tem como objeto promover e propor ações com foco no uso problemático da cannabis, sempre ao redor do que a Junta Nacional de Drogas aplica como política pública na matéria. Também tem um objeto de assessorar o Poder Executivo. Temos a Lei Mãe de 2013 e a partir dessa lei é que saem 3 decretos principais do cânhamo industrial. Não vou me aprofundar nisso, a gente já fez isso aqui. Hoje já estivemos falando sobre isso, sobre o cânhamo industrial, sem mencionar que é importante
que isso esteja harmonizado no mundo, que o cannabis não psicoativo no nosso país, nos nossos países, ele define, por exemplo, é importantíssimo, em outros países é menos de 1%, como Colômbia, Suíça, Austrália, mas não ocorre assim na Europa ou nos Estados Unidos. Então, com isso nós avançamos porque é uma definição importante na hora de marcar uma linha entre produtos que tenham conteúdo de THC. E, por outro lado, temos o decreto de 2015, o decreto 46 de 2015, que se refere à questão medicinal e científica. Em 2021 foi substituído pelo decreto 46, que é um pouco o mesmo, que se regula tudo que tem a ver com a cannabis medicinal e investigação científica. E, finalmente, o que é mais polêmico até o dia de hoje é o que se refere ao uso recreativo ou uso adulto da cannabis através do decreto 120. Nesse decreto, se prevêem 3 vias de acesso à cannabis de forma legal. As 3 vias que temos presentes são o autocultivo, os clubes e a farmácia através de uma rede específica de farmácias. Essas são baseadas nas comunidades e você tem que ir para as comuns de bairro para vender a cannabis regulada. Então, qualquer outra via são vias excluentes e requerem registro. Então, está aí até o dia de hoje para que os uruguaios residentes permanentes maiores de 18 anos, que também dá o limite do seu trabalho também, e uma questão também de recorrentemente no nível público é que os estrangeiros não podem acessar a nenhuma dessas 3 vias. Isso é uma coisa que está em discussão até o dia de hoje. Mencionar que também a lei prevê o máximo de 480 gramas de flores de cannabis seca por ano por pessoa. Então, tudo que está registrado, cada uma delas, e aí, entre parênteses, se menciona os números de pessoas que estão registradas para cada uma dessas vias. Se nós levamos em conta que no Uruguai, segundo a Secretaria do Uso de Drogas, o total de usuários de maconha são 260 mil pessoas. Bom, aí nós temos 14 mil de autocultivo, 312 clubes com mais de 1.000 pessoas, e o que majoritariamente que as pessoas escolheram foi: se a nota vai numa farmácia, se comprar o cannabis, a gente vai ver as características, e temos mais 62 mil pessoas cadastradas aí. Aí, bom, mencionar que na soma disso tudo, nós temos 1/3 dos usuários de cannabis no Uruguai se encontram na via regulada. E se nós levamos em conta o uso compartilhado, porque eu posso comprar e compartilhar com as outras pessoas, e habitualmente é o que acontece, isso se calcula que se chega a 40% do total de usuários de cannabis recreativo. Então, eles estão regulados dessa forma. Mencionando um pouco, essas são fotos reais de 3 empresas de venda em farmácias, tem licenças específicas para produção e distribuição nessas farmácias. A produção se realiza através de estufas, com traçabilidade, com rastreabilidade planta a planta. Então, aqui onde se fazem as plantações, cada um tem a sua etiqueta de saída, então todo esse processo continua e cada colheita chega na farmácia. Aqui tem uma foto aqui no meio em cima que se refere, por exemplo, à rastreabilidade, que é uma por cada pacote. Então, se você tem uma rastreabilidade total, são empresas que se encontram num período determinado com a área metropolitana, cerca da área metropolitana do Uruguai, estão estudando essa segurança nas empresas
e nessas estufas e em condições microcontroladas. Essas licenças, essas 3 empresas e essa licença, por exemplo, requerem habilitação funcional, para também habilitação pública. São empresas informais com licença, e os produtos que agora nós vamos ver também se encontram registrados no Ministério de Saúde Pública. E estamos falando de pacotes que tem 5 gramas de cannabis prensado, de cannabis seco, que é o que se vende através do sistema de farmácias. Então, temos a rastreabilidade do produto. E esse produto que se vende em farmácias tem os seus lotes, cada lote tem uma lógica farmacêutica, da mesma lógica da farmacêutica, tem uma bateria de ensaios físico-químicos e hidrobiológicos que devem cumprir para poder ser liberados ao mercado. Então, isso é além do risco próprio do consumo da cannabis. Assim, o produto não tem risco para a saúde, porque você tem um controle de qualidade que está cuidando do produto. Então, esses são produtos que se podem hoje conseguir em farmácias. Estamos falando de 9 produtos, dos quais basicamente são 3 variedades. O primeiro é alfa e beta, com uma concentração de um efeito psicoativo moderado a baixo, porque tem um nível de THC médio e baixo e alto nível de CBD, e a maioria que foi lançada aqui são produtos mais potentes, sem CBD e com 100% THC, com uma aderência psicoativa de médio para médio alto. Agora, cruzando esse outro canal do recreativo, medicinal e pesquisa científica, esse que está agora governado por outro decreto, a licença que eles recebem são unicamente para isso. Então, para pesquisa científica, isso requer o mesmo. Então, a identificação do Instituto e a habilitação funcional do Ministério de Saúde Pública. São 2 permissões que vão em paralelo. E daqui a pouco, no mapa de processos, na página web que está aí, vocês podem ver as condições e a informação que o Instituto requer para avaliar os seus projetos. E essa informação entre o Instituto, ela entra por diversas áreas, assim como existe um capítulo específicos, e aqui tiramos o financiamento ao terrorismo e tivemos a origem do fundo, e aí, uma vez que tem o ok de todas as partes, você tem a licença e a empresa, junto com a habilitação funcional do Ministério de Saúde Pública, também tem a parte sanitária e começa a trabalhar. Esses são produtos registrados farmacêuticos que temos hoje em dia. Estamos falando que são 11 produtos farmacêuticos, todos à base de CBD, com as etiquetas de concentração, inclusive para o uso de medicina animal. Nós temos cremes, nós temos também aqui a erva do cannabis e o cannabis não psicoativo. Eu gostaria de falar de algumas coisas mais. Depois dessa lei, apareceu outra lei que se chama 18.947, em 2019, que tem múltiplos aspectos, muitos especialistas, e chegaram a fórmulas magistrais, que estamos falando também de medicinal e maior acessibilidade. Porque a realidade é que hoje temos pouca pergunta para a terapêutica, também nós temos para os seus pacientes. Portanto, é uma opção ter produtos seguros, de qualidade controlada. Em toda a lei que temos, estamos falando da eficácia do produto, temos que fazer estudos clínicos para avaliá-los. E gostaria de deixar um pouco sim o que é o controle de qualidade e segurança gostaria também de falar da eficácia. E aqui temos as fórmulas magistrais de 2, aqui do médico, que sob sua responsabilidade vai formular uma receita
o que ele entende que é melhor para o seu paciente. E, bom, isso está dado esse ano. E, normalmente, você vai regulamentar parte dessa lei que a gente está vendo. E esse paciente com uma receita vai numa farmácia que esteja habilitada para o fim. E, na farmácia, vão revisar a receita, o produto, com qualidade controlada. E isso requer também um processo produtivo dentro da farmácia. E com uma farmacovigilância ativa, que é o nível mais alto de acompanhamento para o médico. Cada médico tem que reportar todos os efeitos ao Ministério da Saúde Pública. A farmácia também tem que reportar todo o seu balanço sobre esses produtos. Então, temos duas receitas que estão aqui pelos níveis de THC, por exemplo, que são brancas e que são os verdes em outro país, das taxas de caráter do que são os psicofármacos. Então, é equivalente ao diazepam. Está previsto que aqueles produtos com THC de mais de 1% tenham que ter essa mesma receita que para os psicofármacos. E, a partir desse ano, nós estamos em processo de implementação. A lei, os decretos, e depois, abaixo dos decretos, saiu uma nova, que eu vou mencionar aqui, saiu uma nova licença da parte do Instituto, uma autorização que permite a compra, venda de sementes e mudas, não apenas para uso medicinal, mas também para uso recreativo. Aqui temos um resumo dos tipos de licença. E aqui do que é pesquisa, cultivo e industrialização, os números de licenças vigentes à direita. Estamos falando de um total de 46 licenças vigentes no dia de hoje e 17 em avaliação. Resumindo, gostaria de falar que hoje o nosso país tem capacidade e processos já consolidados. Portanto, é possível no Uruguai a produção de flores de cannabis não psicoativo, na produção de flores de cannabis psicoativo, toda a parte de industrialização, extratos purificados, determinados pelos farmacêuticos e todas as pesquisas importantes que a gente vem realizando, dos estudos pré-clínicos até o cruzamento para registrar, que isso é muito importante, hoje se mencionou por conta do Uruguai, é possível o registro de variedades psicoativas frente ao Instituto Nacional das Sementes. Você vai registrar as sementes e depois você pode comercializar tudo de maneira regular e legal. Isso na Feira de Medicina e Pesquisa. E por último, na Feira dos Recreativos no uso adulto, é possível também, em 74, estava criminalizado o consumo. Em 2013, é legal e regular obter esse cannabis para consumo. E esse ano tem a licença dos cultivadores. Vou comprar uma muda, uma semente, plantar na minha casa e consumir essa cannabis, tudo dentro do marco regulatório. Então, esse é um pouco o resumo do que eu queria fazer e compartilhar com vocês. Obrigado. Depois, quando baixa o Uruguai, tem que me invitar a esse mate. Tomar esse mate. Uruguai, você tem que me convidar para tomar esse mate. Pode ser? Por favor. Oi, gente. Tudo bem? Boa tarde. Eu queria fazer uma provocação ao público, posso? Por favor. Coisa rápida. Eu gostaria de saber... eu não quero saber quem gosta da favela. Eu quero saber quem é morador de favela e se encontra aqui. Olhem para trás, por favor. São pouquíssimas pessoas. A reparação começa quando o morador de favela tem acesso.
E quantas pessoas usam o óleo aqui? Quantas pessoas usam o óleo, por favor? Vocês são privilegiados. Até eu começar a tratar moradores de favela, nem 10 pessoas do meu convívio usavam o óleo. Hoje, meu nome é Rafaela França, eu sou moradora do Complexo do Alemão e hoje eu atendo 114 favelas, dando acesso ao óleo para crianças que não tinham acesso. Hoje a gente dá acesso ao óleo não só para pessoas que não têm condições, a gente também está trazendo informação. A gente não pode excluir também quem fuma aquele famoso prensado, porque a pessoa só tem acesso àquilo. Eu tenho que acolher todo mundo trazendo informação, desde aquela tia que acha que a maconha é do mal, e desde aquela pessoa que só tem acesso ao prensado. Hoje eu estar aqui é um marco importante para a favela, porque as pessoas não querem que a gente esteja aqui. As pessoas não querem nos incluir. E a gente é que mais sofre. É o caveirão que dá tiro na nossa porta. É a polícia que vai na minha casa para falar que eu sou a dona da maconha do Rio de Janeiro. Então, é a gente que mais sofre. E eu venho falar sobre conscientização e sobre um evento tão grande como esse. Quantos expositores, quantas empresas estão apoiando a favela? Porque é uma coisa assim, muita gente falando de reparação, mas cadê a reparação concreta? É muito difícil de se ver. Hoje, a gente está trazendo o óleo com a ajuda da Fundação Redwood. Porém, foi muito difícil. Eu passei diversos e-mails para muitas empresas e ninguém nos estendeu a mão. E não é só sobre dar acesso ao óleo, é sobre também que o favelado tenha o direito de saber o que tem, que nem isso a gente tem o direito, porque as filas do SUS são intermináveis. Desde o início do ano, o nosso trabalho ele não fica só dentro da maconha. Desde o início do ano até a data de sexta-feira, no dia que eu viajei, a gente já laudou 84 crianças com mutirões de neurologistas para laudar o autismo. Isso demora, em média, na fila do SUS, 3 anos. Então, quando se fala também de liberar maconha no SUS, às vezes eu fico me perguntando, a maconha é um tratamento super individualizado. Eu queria agradecer até os médicos que nos ajudam, que dão tanta atenção para o projeto, porque como que seria isso no SUS, se a gente consegue só uma consulta de 6 em 6 meses? Então, o que a gente fez? Pensando no SUS também. Nós fizemos o primeiro curso de qualificação dentro da clínica Zilda Arnolds, que é no território do Complexo do Alemão, onde, com a ajuda, doutor Renan, doutora Amanda, foram lá fazer um curso para os médicos prescritores. Foram 60 médicos que assistiram às aulas. Porque não adianta eu botar um projeto de favela, gente, e os médicos do território não entenderem de maconha. Fica uma coisa... Eu estava passando por coisas assim. Os médicos me perguntavam, Rafa, o que está acontecendo com essa criança? Essa criança, quando a equipe vai lá, ela não bate mais na gente. Essa criança, ela está interagindo. Então, eu precisava, era justo e leal, capacitar os médicos também, para que eles possam somar conosco. E a minha provocação para cá é que vocês procurem. O nome do meu projeto é NEEM, @neem.2022. Sendo que tem outros projetos também de favela querendo apoio para poder estar ajudando a população. E quando eu falo projetos de favela, eu não estou falando só do Rio de Janeiro, não, eu estou falando do Brasil. Favela, periferia, e tem pessoas também que moram não dentro da favela e que não têm acesso, porque estão dentro de um salário mínimo, porque estão dentro de um pouco mais do que o salário mínimo, e é quase impossível hoje você se tratar com maconha no Brasil. Também venho deixar outra provocação para vocês que estão aqui. O que vocês estão fazendo no perímetro de vocês para fazer a reparação?
já que está todo mundo aqui, ele falou uma coisa muito legal. Aqui do lado tem um monte de gente fumando maconha livremente. Mas o que vocês estão fazendo para reparar uma outra pessoa que não tem o acesso? Porque é muito fácil falar de reparação sem reparar ninguém. É muito fácil de discursos sobre reparação se a sua empresa não consegue ajudar um projeto de periferia e de favela. Então, eu deixo essa provocação para todos vocês olharem para o lado, para o próximo. O que eu posso fazer para ajudar? Porque eu não estou falando só lá dentro da favela, a gente dá acesso ao cannabis, sendo que a gente tem várias outras demandas. A gente tem o empreendedorismo feminino para formar mulheres, para gerar renda. A gente tem acesso às crianças, a gente tem consultas médicas. Nós temos a vulnerabilidade alimentar. O que adianta eu estar doando um dos melhores óleos, ou então, tem outra coisa também, eu atendo muitas mães em desespero, que muitas das vezes estão fazendo o óleo do prensado. A gente não tem que reprimir, a gente tem que acolher, porque era o que ela sabe. Era o que explicaram para ela, foi um ato de desespero. Então, a gente acolhe, a gente começa a dar informação, mas é isso, o que a gente está fazendo para reparar? Como que uma pessoa, que o SUS quer dar óleo para uma pessoa, é muito legal, mas a pessoa não come, a pessoa não tem uma vulnerabilidade alimentar. Como que a gente vai conseguir reparar isso? Porque não adianta ter acesso ao óleo se a pessoa sequer tem o que comer. Então, são várias lacunas que precisam ser preenchidas e que a gente precisa de políticas públicas, não apenas para poder olhar o que tem que ser feito, o que tem que ser liberado, mas o depois também, e começar a se preparar. Se é um tratamento tão individualizado, o que a gente precisa fazer? Qual é o médico que está mais perto das favelas e da periferia? São os médicos da família. Os médicos da família, das clínicas, esses que são mais perto de nós. Então, a gente tem que preparar esses médicos. Geralmente, o que a gente mais vê são médicos mais privilegiados que têm acesso à informação. E a gente precisa ampliar isso no Brasil. A gente precisa atender as pessoas menos favorecidas. Falar de reparação é atender periferia, é atender a favela. E se não for assim, não existe reparação, porque quem sofre com a guerra às drogas, fala-se muito sobre a favela. É o caveirão que está lá, é os tiros que estão lá matando inocentes. Está se falando também muito sobre a descriminalização da maconha, mas é uma vitória descriminalizar? Pode ser. Sendo que vão arranjar outros motivos para criminalizar a favela. E a gente vai seguir sendo criminalizado. Então, eu deixo essa provocação para vocês, que vocês pensem em como reparar. Eu não estou falando de reparar, eu vou ter que ajudar um projeto social todo mês, não. Às vezes tem um vizinho, às vezes tem um amigo da faculdade que não tem acesso. E o que você anda fazendo para estar fazendo essa reparação? A reparação não precisa ser gigantesca. No meu caso, eu fiz uma promessa, sabe? A minha filha, a gente teve que fazer uma vaquinha para comprar o óleo da minha filha. A gente não tinha grana para comprar 3 vidros de óleo. E nessa vaquinha, a gente conseguiu, a gente bateu o além para o tratamento da Maria. E eu fiz uma promessa que nenhuma criança de favela mais ia passar o que a Maria passou para conseguir o óleo. E eu tenho cumprido.
Muito obrigado por suas provocações, Rafa. Acho que são todas muito pertinentes, né? Assim, a gente tem que pensar uma legalização que contemple todas essas pessoas, todas essas questões do proibicionismo, que passa pelo racismo estrutural e tudo mais. Acho que eu vou propor agora um revezamento. A gente vai falar agora com o Dr. Mariano. Dr. Marcelo, desculpa. Por favor. Bueno, agradecer esta invitación y qué decir, no se puede decir mucho. Yo creo que quando vejo as perspectivas, nossos países podem ver esse problema, porque a cannabis ela mostra onde nós podemos focalizar a nossa atenção nos problemas. E como professor universitário, a dificuldade de obter cannabis era a evidência científica. Então, esse conceito era muito oculto. Ainda é uma substância que penaliza uma população vulnerável, castiga. E o consumo está aumentando. Claramente, isso não foi a solução. E na regulamentação da Argentina, do Uruguai e da Argentina, é uma lei dura, que não alcança romper com todas essas desigualdades. É uma planta que é extremamente criminalizada e, por outro lado, uma ferramenta terapêutica, e vamos montar uma indústria. Então, como é que nós podemos articular esse cenário? Porque são cenários completamente diferentes. E seria ótimo que cada país pudesse aprender com essas lições, mas que tomem medidas diferentes, porque nos nossos países há uma dificuldade. Cada país tem uma dificuldade própria social, porque nós buscamos modelos. Eu me formei pelo modelo canadense, conheci o modelo alemão, e sempre que quero explicar na Argentina, o que acontece é outra coisa. A Argentina não tem como pagar uma ferramenta terapêutica, $15 mil um grama. E a sociedade fala, seguimos tendo um problema de acesso, continuamos, e temos que fazer disso uma legislação penal. Esse ponto é comum dos nossos países, mas com que velocidade e como resolvemos? Porque nós não podemos continuar com essa desigualdade, senão nós vamos concentrar poderes e dinheiro e aí não vamos resolver a primeira pergunta, não vamos dar uma resposta. A Argentina transitou com uma perspectiva de pesquisa porque faltavam evidências no mundo, como se a Argentina tivesse recursos para fazer pesquisa. Mas nossos países são pobres, não podem fazer essas pesquisas. E como professor, nós precisávamos de evidência. Ela é importante, mas um médico, professor de faculdade, entende que iniciar aí uma criminalização, julgar um paciente, acusá-lo criminalmente, é um efeito adverso contra a saúde. Um paciente que está usando a cannabis. E outros países poderiam trabalhar com a legislação penal antes de começar. Porque, por exemplo, a cannabis melhora a insônia, melhora a fibromialgia, mas há problemas mais profundos. Se a indústria informa todos os setores, com certeza os alvarás, todas as licenças do nosso país serão justos e serão necessários, porque isso vai gerar emprego. Se não, a indústria vai concentrar mais poder e desigualdade. A sua favela dói em mim, porque no meu país também tem as bídias que temos aí, como as favelas, e as nossas cadeias estão cheias. E o acordo deve ser de que cada país deve ter uma premissa muito clara, continuar a ver os problemas no sistema, no acesso, e que haja uma vigilação penal de 30 anos de evolução. Então, nesse cenário, eu acredito
que a indústria deve fazer, porque as nossas províncias precisam de emprego, mas também precisamos desse debate com os atores necessários, com organismos sociais para perguntar do que eles precisam e o que estão resolvendo com dispositivos clínicos. Não só o problema da cannabis, mas a saúde mental, educação. Então, tem muitos processos que precisam de solução. Eu não posso falar muito porque fico emocionado, então eu agradeço e quero ser um companheiro nesse caminho. Muito obrigado. Vamos lá. Salve, salve, família! Boa tarde para todo mundo, boa noite já, né? Então, sou Débora Guiar, eu venho da favela das Carolinas, na região metropolitana do Recife. Sou filha de um comerciante varejista de drogas, é o que dizem, né? Meu pai foi morto quando eu tinha 11 anos. Foi a primeira vez que a política de drogas atravessou a minha vida. Perdi meu pai e tive que ser adulta. Cresci, tive que criar minha irmã, ajudar minha mãe. Em 2020, depois de muitos anos, quando eu estava entregando cesta básica na época da pandemia, em uma das periferias da minha cidade, eu fui abordada pela forma que eu estava andando pela Polícia Militar. E fui apreendida, né? E passei por um processo de criminalização muito pesado. Comigo só esteve a RENFA, a Marcha da Maconha, a RENFA, que é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, acho que vocês já conhecem, a rede que mais cresce no Brasil. E foram esses dois coletivos que me salvaram, velho. É um processo de reparação, porque é o que a gente quer enquanto povo preto, periférico. A gente lançou uma candidatura no Recife e conseguiu alcançar 2.965 votos, conquistando a primeira suplência na Câmara. É um desafio imenso pautar o debate da maconha em um estado onde, né, a maior população carcerária é preta e favelada, nosso país também, né? E, para mim, enquanto mulher preta, passar por um processo de prisão é entender qual é o lugar que a política sobre drogas nos coloca, né? É o lugar do cárcere, é o lugar da humilhação, é o lugar da criminalização, né? É quando a gente sente o Estado, inclusive, de perto, né? Dentro desse processo, eu queria enfatizar para vocês como a gente tem lidado com tudo isso, né? Em Recife, a gente vive um processo de criminalização, né? Com a perca do bolsonarismo, né? A perca de Bolsonaro, mas a vitória, né, dos mandatos conservadores, a gente enfrenta um grande desafio, que é lutar por pautas que, infelizmente, né, atravessam o nosso povo. Então, a gente tem a criminalização da Marcha da Maconha, a gente tem PLs, né, que colocam o nosso corpo preto e favelado como alvo do Estado, né? Para entender esse processo, eu trouxe para vocês que, dentro disso tudo, né, mesmo com tudo isso, lá no nosso estado tem pautado o debate através de um processo de reparação, que é o que a irmã traz muito bem, né? A gente, enquanto povo preto e favelado, a gente sofre diariamente com diversas violências que são ligadas diretamente ao nosso corpo, que colocam o nosso corpo como alvo, né? Em Recife, antes da gente enfrentar a campanha, a gente já teve, né, o mandato do vereador Ivan Moraes, que é um grande parceiro nosso, que trabalhou muito bem com a gente, né, e que trouxe várias PLs, e que trouxe, né, a construção, inclusive, de uma portaria que pauta, né, o cultivo e o cuidado através do SUS. Mas, paralelo a isso, eu queria puxar vocês para algo que acontece, né, dentro dos territórios periféricos do Recife, mais especificamente no Ibura. No Ibura, por mês, 600 a 700 jovens são sequestrados pela polícia. E aí a gente está falando de sequestro. A gente não está falando de um convite à delegacia. A gente está falando de jovens pretos e periféricos em um território que é marginalizado historicamente, que são levados de suas casas, que são sequestrados do colo de sua família, que são retirados do convívio de seus filhos, de seus amigos, para irem serem presos em celas desumanas. Isso é a continuação da escravidão.
Nesse último ano, na Marcha da Maconha de Recife, a gente trouxe o tema democratizar a legalização sem morte nem prisão. E por que a gente está falando disso? Não existe legalização sem a gente pautar a reparação. Não existe como legalizar sem a gente pautar os atravessamentos que são vividos historicamente pelo povo preto e favelado. A gente está falando sobre mais de 500 anos de um processo de violência e de necropolítica, que a gente chama, e atravessamentos que destroem a nossa vida, que destroem os nossos convívios. Eu, desde pequena, fui criminalizada e vi meu povo ser criminalizado, né? Vi meus amigos, vi meu pai indo, sumindo e depois voltando do nada. E eu não entendi o porquê, né? E aí, com o passar do tempo, a gente foi entendendo que, em alguns lugares, existiam pessoas que podiam fumar maconha de forma tranquila, como Boa Viagem, a Orla de Boa Viagem, lá em Candeias, né? Então, são territórios que são livres para poder utilizar maconha no horário que quiserem, no lugar onde quiserem. E aí, a partir disso, veio esse anseio de entender o porquê que esse processo acontece, né? E aí a gente começa a entender a partir da história, né? Quando a gente se conecta. Há mais de 500 anos, o povo preto e favelado é escravizado no nosso país. E tem muita gente que não está nem aí com isso. É muito necessário que a gente construa processos de reparação através do que a gente entende que vem a vir essa legalização, né? A gente entende que a legalização ela não tem como acontecer sem que haja um processo de entendimento da narrativa e da escuta dos territórios periféricos. Não tem como existir uma legalização sem existir a reparação, porque a gente entende que não adianta a gente ter acesso ao óleo se a gente não vai conseguir plantar dentro dos nossos territórios. Não adianta a gente ter acesso à maconha se a gente não vai conseguir, né, poder utilizar dentro de nossas casas. Então, dentro de nossas casas não, nas nossas praças e nas nossas ruas. Segundo o Fogo Cruzado, né, só em 2022, lá em Pernambuco, mais de 100 habitantes, né, enquanto a taxa média... Perdão. Lá em Pernambuco teve 37,8 mortes violentas por 100 mil habitantes, enquanto a taxa média nacional foi de 23,4 mortes. Isso traz para a gente um processo de que tem algo de errado acontecendo nesses lugares. Esses lugares são sempre territórios, né, de favela, esses lugares são sempre territórios onde os nossos e as nossas estão, deixa eu beber água, em processo de tentativa de viver, né? Eu trago muito isso porque eu me coloco nesse lugar de entender que construir uma campanha dentro da periferia, disputar política dentro dos territórios periféricos, falando de maconha, falando de políticas públicas ligadas à maconha, falando sobre cárcere, é um desafio e foi um desafio imenso. Foi um desafio imenso porque a gente encontrava na narrativa de que ou a gente pautava maconha medicinal ou a gente pautava cárcere. E a gente não quer isso. A gente quer falar sobre os dois. A gente quer falar sobre o uso da maconha, que é um direito, que pode ser um direito garantido, né, já que existem territórios, né, que são. E a gente quer falar sobre a reparação histórica que traz para a gente um processo de garantia de vida, de garantia de bem viver, que o nosso povo, infelizmente, ainda não tem. Então, o Ibura é um território que é um território rico de cultura, território rico, né, de artistas, rico de várias, né, de várias formas, mas é um território extremamente marginalizado, é um território que ainda é extremamente, né, criminalizado. E aí a conta não bate, né? E a gente está sempre perdendo enquanto povo preto e favelado. E me coloco muito no lugar de pensar sempre nessa questão, trazendo para a gente a reflexão de que até quando os nossos e as nossas vão morrer, né? Para que a gente consiga poder entender que essa guerra já não está dando certo. E aí trago para vocês também a responsabilidade de trazer esse processo de reparação para perto de vocês. Não vai existir legalização enquanto existir gente preta, pobre, favelada, morrendo toda hora nos nossos territórios. Não tem como existir um processo de paz e de cultivo tranquilo enquanto gente preta e favelada está carcerada, sabe? O cárcere é uma das mazelas e um dos processos, né, mais necrosos que se vive. E aí, quando a gente
coloca, né, o Brasil na ponta de um processo de legalização, a gente pensa muito sobre quem vai estar participando disso. Quem vai poder fumar sua maconha tranquila dentro dos seus bairros? Quem vai poder, né, utilizar e plantar, né, nos seus grows? Não vamos ser nós, não vamos ser nós. Então, trago para vocês esse processo, trago para vocês o processo que a gente precisa falar, né, da agenda também, da Agenda pelo Descarceramento, que é um coletivo nacional que pauta, né, as pessoas sobreviventes e familiares do cárcere, justamente por entender que, enquanto país, o Brasil ainda tem uma grande dívida histórica com o nosso povo. É preciso que a gente repare essa dívida, e a gente só vai conseguir reparar através das políticas públicas que são direcionadas a isso, né? A gente precisa entender que não tem como existir essa legalização que é fantasiada, que é colocada para todos os lugares, para pautar o uso medicinal, sem pautar o que a gente vive, né, dentro da criminalização. É isso, eu faço parte de vários processos de construção, de acesso à justiça, né, para pessoas pretas e faveladas. Junto com a RENFA, a gente tem o Gabinete Feminista Antirracista, que traz esse processo de reparação, que traz esse processo de fazer com que o povo preto e favelado tenha acesso a políticas de direito, né? Então, eu espero que a gente consiga sair daqui entendendo que o debate da maconha precisa ser aberto e acessível a todas as pessoas. Antes de eu sair de casa para vir para cá, eu cruzei com os meninos da esquina de casa, eles falaram: caramba, Débora, eu vi que tu vai estar lá na Expo Cannabis. Eu disse: então, vou estar lá, vai, nervosona. E aí a galera fez: nossa, mas é a Expo Cannabis, poxa. Então, o sonho de muita gente preta e favelada está aqui, sabe? Quando a irmã traz que ter acesso traz muitos caminhos, a gente está falando sobre isso, né? As mulheres negras, inclusive, estão em campanha, junto, né, às juristas negras, pautando para que a gente tenha direito a uma ministra negra. E esse é um dos processos de reparação que eu acredito que está mais próximo aqui da gente. Colocar pessoas negras e periféricas nos espaços de poder e decisão é reparar esse processo histórico de exclusão, de negação de direitos, de necropolítica que atinge os nossos corpos e nos tira desses lugares de evidência, sabe? Eu estou falando sobre gente preta e favelada que todo dia ouve, todo dia vive, todo dia é excluído de lugares, de diversos lugares, de poder e decisão pela cor da sua pele ou por ser quem você é. A RENFA, ela fez um processo de reparação quando me colocou enquanto vereadora na Câmara Municipal do Recife. Isso é um processo histórico. Eu sou a primeira mulher preta sobrevivente do sistema prisional a estar dentro da Câmara Municipal. Mas essa mandata coletiva, ela foi rachada. E ela foi rachada, né, e me tiraram desse lugar de co-vereadora justamente porque eu trago a radicalidade do debate da maconha. Não tem como a gente debater maconha sem prisão, gente. Senão a gente vai estar sendo tanto quanto racista, mas também iludido. E a ilusão é um lugar que não é bacana para nós. E dentro da periferia a ilusão não existe. Então, eu trago para vocês um anseio de que a gente pare de ter tanta gente boa no que faz, tanta gente incrível no que faz, sendo excluída porque vive onde vive e é quem é. Eu estou falando sobre a gente reparar a vida das pessoas trans. Eu estou falando sobre a gente entender que a gente precisa de acesso ao cuidado através da maconha de forma ampla e acessível. O que a irmã faz com o projeto é incrível. Porque essa reparação que a gente acredita, esse cuidado que a gente acredita. E aí é isso, gente. Eu espero que a gente consiga criar processos e futuros políticos onde a gente consiga transformar esse lugar de idealização do que a gente quer e do que a gente acredita em algo concreto. Onde a gente não se esconda no debate da maconha medicinal para ser racista. Eu sonho em um dia em que a gente possa olhar para a nossa favela e ver que o poder público, os olhares do povo se voltaram para a gente. Eu sonho com um dia em que a gente consiga construir processos onde as minhas filhas não tenham medo da polícia, onde as nossas crianças não tenham medo de ser quem são, por conta do braço armado do Estado. Eu acredito e eu espero que vocês levem adiante essas palavras, porque existe gente preta e favelada morrendo todo dia. Existe gente jovem sendo presa todo santo dia. E isso vai acontecer a partir daqui.
também, a partir de processos onde pessoas brancas se liguem do seu lugar e entendam que a reparação acontece todo santo dia. É isso, máximo respeito a todo mundo. É nóis. Muito obrigado, Débora, por mais papo reto, mais provocações aí nesse tipo de evento. Acho que é sempre muito importante que isso que falou aqui. Se você só está discutindo medicinal, se você só está discutindo indústria, você está sendo racista, ponto. Agora, por favor, Natália. Boa noite já, boa tarde. Nossa, que pessoal animado. Vocês estão aí o dia inteiro lesado, né? Fumando né? Boa noite, galera. Bom, é uma missão difícil fechar a mesa depois de várias exposições aqui profundas, tocantes, comoventes e que apresentam cenários, né, de um mesmo povo, de uma América que carrega toda essa história de exploração e colonização, como esses que a Débora e a companheira retratam. Quando me chamaram para essa mesa, né, falaram assim, perspectivas. Eu falei, bom, devo ter alguma perspectiva para dar. Mas aí, assim, que perspectiva de América? E eu fui fazer uma reflexão sobre o que é perspectiva. E entender que eu só pude construir a minha perspectiva, e para que eu vou apresentar para vocês hoje, se eu dizer de onde eu parto. Porque da onde eu parto e da onde eu fui transitando, eu fui tendo a possibilidade de ir mudando e constituindo meu pensamento e as minhas perspectivas para que hoje eu pudesse chegar aqui e apresentar alguma perspectiva sobre cannabis na América Latina. Então, o meu encontro com a maconha, porque eu não falava cannabis, a gente fala assim bonitinho, porque o debate avançou também, a gente aprende. Mas meus primeiros contatos em relação à maconha, então quem sou eu? Eu venho de uma família de trabalhadores da Zona Leste de São Paulo. E na adolescência, como a gente não tinha um debate sobre prevenção que não fosse, a não ser aquela prevenção e educação sobre o uso de drogas, do ProERD, que vai nas escolas com os policiais para contar um monte de mentiras e amedrontar crianças e adolescentes sobre o uso de álcool e drogas, eu não me deixei me paralisar pelo medo. E aí, os meus primeiros contatos com o uso de maconha vieram ainda na adolescente, porque na educação sobre o uso de drogas, se a gente tivesse, de fato, uma educação, uma boa prevenção, talvez eu tivesse entendido que não era saudável o uso de álcool e de cannabis e de outras substâncias por crianças e adolescentes, que isso poderia vir a prejudicar o meu desenvolvimento psicológico, emocional, ou poderia me levar para umas bads que eu não precisava ter passado, era só ter amadurecido, ter me tornado adulto e poder fazer um uso adulto saudável. Então, os meus primeiros contatos com maconha não foi, então, a partir deste lugar de socióloga e de pessoa que criou uma organização que debate o fim da guerra às drogas. Foi a partir disso. E aí, também, com isso, andando nas ruas que eu vinha, eu vi um monte de amigo meu ser preso injustamente. Eu vi vários amigos e amigas, alguns perderem a vida. E aquilo, de alguma maneira, me despertava uma sensação assim, de injustiça, algumas coisas que eu não sabia nomear, e que hoje a gente nomeia com todos esses termos acadêmicos, porque eu ainda não tinha chegado na academia. Mas tá tudo bem, não somos super pesquisadora, eu só fiz a graduação. E aí, nesse período, assim, depois que eu termino o colegial, né, na minha época chamava colegial, o tal do ensino médio, eu entro na faculdade ainda, o debate de cotas era muito incipiente no Brasil, então, inclusive, eu, por vir de colégio privado, não acessei a universidade via cota, não podia acessar essa política pública, também não conseguia acessar a ProUni, e o FIES eu consegui acessar depois do final, para terminar de pagar a faculdade. Então, a perspectiva de uma pessoa que sai de onde eu vim, poder fazer ciências sociais,
é até uma coisa assim, é possível você pensar em ensino superior, mas você não tem referência, você não vai ter referência de um cientista social, um sociólogo, um médico, meio onde você está e no meio que você está. Sei lá, quando eu falei para minha família que eu ia trancar direito e fazer ciências sociais, eles falaram, mas o que um sociólogo faz? Eu não sabia explicar, porque para mim a única referência que eu tinha de sociólogo era tipo o Fernando Henrique e a Ruth Cardoso. Mas eu vou fazer isso daí, porque eu acho que precisa de gente nossa pensando as ciências sociais, né? Porque as ciências sociais não é a ciência que estuda a sociedade, que estuda essas relações, né? Que eu vou poder, inclusive, nomear todos esses incômodos e coisas que eu sentia e não sabia nomear, só sabia olhar para o sistema e falar, pô, tio, essa parada aqui não é para nós, não. Só que aí, passar da ponte para lá e da ponte para cá, você ir e voltar, ela também pode te trazer outra perspectiva. A perspectiva de repente, chegar num lugar como esse e perceber uma relação totalmente pacífica com o uso de substâncias. E você poder perceber, inclusive, que você ficou tanto tempo sem um consumo adulto de cannabis, porque quando eu fumava, me dava brisa, porque eu achava que eu ia tomar em quadro de polícia. E demorou muito tempo, mais de 10 anos, para eu voltar a fumar cannabis, já numa idade adulta, perto dos 30 anos, para eu entender que tudo bem, né, assim, o uso de drogas não precisava sempre só ser associado a uma memória triste, a uma bad, a ideia de se dar mal, porque são essas as referências que também são construídas sobre para pessoas que vêm de onde nós viemos, cada uma com a sua subjetividade, sobre isso. Então, às vezes eu ouço dizer, as pessoas falam, mas o pessoal da favela é muito conservador, não quer fazer esse debate, né? Quando eu comecei, assim, a olhar para essa temática, né, que foi para além das ciências sociais, e em 2012 eu comecei a trabalhar no Centro de Convivência de Lei e pude ir conhecendo sobre redução de danos, sobre um campo de pesquisadores, de usuários de drogas, de pessoas que atuam na política de forma diversa, que atuam no terceiro setor, advogados, médicos, né, e tudo mais, se unindo e apresentando que era possível uma outra realidade. Eu falei, eu quero me filiar a esse campo de pensamento, mas eu quero mais que isso. Eu já estive desse lado também, nessa perspectiva de ouvinte. E ouvi pra caramba, ouço, vou num monte de evento, não é porque eu faço evento que eu não ouço. Mas eu também queria construir uma perspectiva onde a gente pudesse ter mais pessoas como eu, também desse lado falando. Porque a gente queria pensar, quando eu fundei a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, junto com o Dudu Ribeiro, meu parceiro, meu grande irmão baiano, a gente sempre estava desse outro lado. E quando a gente estava nesse lado aqui da mesa, era às vezes um evento ou outro, só tinha um. Hoje, se a gente pode ter essa diversidade de composição, de você ter 3 mulheres negras numa mesa e 3 homens brancos, antes não era essa proporção, né? Ou mesmo de você ter várias mulheres. E sei que eu, e assim como várias pessoas que estão aqui, como a Luciana, como o Joel, como o Fanny, como o Débora, como a Renfa, como esse monte de gente que foi citada, como o próprio Adley, que chega e põe na mesa há mais de 25 anos o direito do usuário se organizar, do usuário ter informação sobre o seu uso, do usuário buscar o cuidado, né, e se cuidar, da gente desenvolver tecnologias de cuidado. Eu sei que a gente está contribuindo para que essa realidade vá mudando. E aí, quando a gente funda a iniciativa, a gente pensa assim, pô, a gente também podia ser autor, né? A gente também acho que tem uma perspectiva aqui para apresentar. Não que as outras perspectivas colocadas na mesa não fossem válidas, mas a gente também queria poder trocar as perspectivas a partir das nossas vivências, a partir das nossas trajetórias. E a partir dessas dores vividas por nós, pelo nosso povo, pela memória, inclusive, de vários dos nossos que já foram, a gente também se propor a ser autor de soluções. A gente também explicar que a gente não queria só ser estudado, a gente não queria que a favela seguisse sendo só objeto de estudo, né? Que a gente queria poder, inclusive, estar em qualquer situação para apresentar a nossa perspectiva sobre os caminhos para a regulamentação da regulamentação das drogas, já apontando que, galera, não dá para a gente começar só com esse debate de que
precisa ser medicinal, porque a guerra às drogas no Brasil, ela serve para todos os dias retirar a vida do nosso povo. Então, se nesse momento tem tanta gente querendo fazer essa discussão, inclusive os nossos aliados não brancos, não negros, não periféricos, mas que entendem que a guerra às drogas é também uma coisa injusta, né? Acho que tem até no copinho aí do evento, se não agora, é a hora, será quando, né? Uma coisa assim. A gente falou, não, a gente precisa chamar esses aliados aí, a gente precisa chamar mais gente preta para esse debate, a gente quer mais autores. Eu hoje fico feliz de olhar no evento e não ser mais só o meu nome que está na mesa, não ser só o do Dudu, né? Assim, inclusive, né, da gente ter desenvolvido uma cambada de gente preta que vem trazer as suas reflexões, porque, sobretudo, o mundo começou a entender que a população preta tem subjetividade. Então, a minha subjetividade é diferente da Débora, que é diferente da companheira ali, que é diferente da companheira ali. Porque até a subjetividade é negada para nós, sujeitos negros. Né? Assim, é como, tudo preto, é tudo favelado. Não, assim, temos subjetividades. Né? Às vezes chamam um, ele está vindo de uma perspectiva, você vai chamar o outro, ele está vindo de outra perspectiva. Então, a iniciativa foi o nosso passo de fato, tentar... basicamente, é isso que a gente está acontecendo ver aqui. Eu, pessoalmente, estou muito emocionada de ver esse evento acontecendo. Quando eu cheguei, eu pensei... Caramba, já legalizou, assim... Eu sei que não, eu sei que a guerra às drogas não acabou, eu não sou inocente, não é isso. Mas, de repente, você poder sonhar, de repente, você poder projetar qual que é a realidade que você quer, né, para uma regulamentação que a gente quer, pode ser uma imersão importante, para que todo mundo saia daqui diferente. Esse evento, sobretudo, é um evento de encontros de diversas perspectivas. E a gente espera que, com esse encontro, essas trocas de perspectivas possam criar uma outra perspectiva antiproibicionista e canábica daqui para frente. Que a gente possa caminhar mais unido. Porque a gente sabe que muitas pessoas brancas foram abolicionistas e estiveram ao nosso lado até o período da abolição. Mas o movimento negro, o movimento de pessoas negras escravizadas e ex-escravizadas, elas queriam também uma outra coisa. Ouvi muito nessa mesa, um negócio que chama reparação. Né? A reparação, ela tem alguns pontos. Ela não é só o imediato de se você morreu, se você teve um familiar morto, essa vida dessa pessoa vale tanto. A reparação, ela vem falar sobre memória. A reparação vem falar sobre a reconstituição de uma memória. Porque há 150 anos atrás, se um preto fugisse de uma fazenda, ele era um criminoso. E hoje, ele não é um criminoso. Então, a gente está falando de pessoas que hoje tiveram a sua memória, inclusive, póstuma afetada, seus familiares tiveram essa sua vida afetada, mas a gente precisa recontar essa história. Por que essas pessoas morreram? Pela guerra que a gente fez, pelo investimento coletivo que todos nós aqui fizemos individualmente, direto ou indiretamente. Porque a gente paga impostos. E o nosso Estado privilegia fazer uma política de morte, sendo que a gente podia estar fazendo uma política de troca de conhecimento, como está rolando aqui, uma política de informação, uma política de intercâmbio de diversos mundos, só que o nosso Estado não pensa isso para a gente. E a gente é corresponsável por isso, na medida em que a gente é cidadão, a gente vota, a gente elege os nossos representantes, e que a gente não se indigna com um tanto de dinheiro que vai para as balas que chegam nos corpos da galera da favela. Essas balas dificilmente vão encontrar um outro endereço que não sejam as periferias. Né? Então, a gente precisa, quando fala do fim da guerra às drogas, falar de memória. Isso aconteceu porque foi a coisa mais vergonhosa que o Brasil já fez na contemporaneidade. Escolheu o proibicionismo. O Brasil escolheu o proibicionismo, ele escolhe seguir num processo de massacre do povo negro, como historicamente fez. O Brasil, ao seguir numa escolha do proibicionismo, ele escolhe não fazer a reparação que deveria ter feito lá atrás e seguir nessa toada racista mesmo, entendeu? Assim, quando a Débora traz que é necessário uma mulher ministra negra no Supremo Tribunal Federal, a primeira ministra, a gente olha e vê vários aliados que ideologicamente estão do nosso lado e acham um absurdo o movimento negro vir e fazer essa exigência em pleno 2023.
Entendeu? Isso é racismo. Isso é seguir fazendo o que o nosso país siga dessa maneira. Questionar o movimento negro por indicar e dizer que quer um representante lá, pensando no nosso julgamento, pensando nas nossas leis, como se a gente fosse injusto, como se fosse demais a favela se rebelar até colocar um outdoor na Times Square ou na China, ou na Índia, porque isso daí não pode, entendeu? Isso daí não pode. Aí vocês já estão querendo demais, galera. Então, a escolha da guerra às drogas e a manutenção da guerra às drogas é seguir com tudo isso. Então, a gente precisa, primeiramente, contar uma memória. Essa guerra às drogas e essas pessoas todas que foram mortas, assassinadas como criminosas, elas foram, na verdade, varejistas explorados pela escolha racista do Brasil de manutenção da guerra às drogas. Essas pessoas, elas estão na conta de todo o povo brasileiro, da iniciativa privada, da iniciativa pública e dos indivíduos também com as suas escolhas políticas. Então, acho que essa reflexão é importante. A gente não vai conseguir construir uma política de reparação e medidas que atinjam um segundo ponto, que é o seguinte: além de você olhar a verdade e construir memória, a pessoa vítima ou familiar, essa comunidade a ser reparada, ela tem que ter uma sensação de que a justiça aconteceu. Acho que teve uma compensação. Não é sobre necessariamente o valor que vai se pagar por cada vida. Mas mais que isso, a ideia de sentir uma compensação é criar um amparato de leis e políticas públicas que garantam para um povo, que garantam para essa comunidade afetada, de que isso não vai mais acontecer. De que a gente vai poder andar em segurança, de que a gente vai poder pôr filho preto no mundo, e não ficar com medo do seu filho não voltar e saber que ele vai ter mais chance de ser enquadrado, ter mais chance de ser assassinado pela polícia, que ele vai ter mais chance de ser forjado, né, num processo de, se ele for pego, por exemplo, como usuário, vai ser entendido como traficante. A gente precisa também ter essa certeza. É por isso que a reparação ela também envolve um conjunto de mudanças de leis e políticas públicas que evite a continuidade disso e garanta que daqui para frente, aí sim, esse processo vai ser reparado. Aí sim a gente vai ter os royalties. Porque o que nós esperamos de reparação, obviamente, não é uma regulamentação da cannabis onde só o Estado planta, né? A gente está longe disso. A gente quer crédito para também ser empreendedor. A gente quer ser empresário, entendeu? A gente quer gerar emprego para o nosso povo, sabe? Assim, a gente não quer vir aqui ficar só contando história triste. E mais, a gente tem uma outra perspectiva sobre o lugar, sobre essas coisas. Porque realmente, é claro que o evento está diverso, mas eu encontrei uns poucos Zona Leste aí. Encontrei poucos quebrada. Ainda está faltando mais gente vir para esse debate, né? Então, enquanto a gente não conseguir ir trazendo mais gente, a gente vai ser achando que está aqui, que legalizou, de que vai ser tudo legal, e aí no dia seguinte você vai acordar com uma propaganda do PSL lá na sua TV dizendo que virou o maior partido do Brasil. Porque é isso, eles estão sentindo a pancada, eles estão reagindo, entendeu? Não foi à toa, entendeu? Que a gente teve senador vindo aqui querendo criminalizar a Expo, o debate está em pauta, os ministros do Supremo estão votando mais qualificados sobre a temática, ainda que esteja longe do que o movimento antiproibicionista espera, e não existe dúvida de que aqueles ministros que em 2015 não reconheciam o quanto a guerra às drogas é racista e que hoje reconhecem, eles beberam da formulação desse campo antiproibicionista que está aqui, que apontou e foi falando o quanto a guerra às drogas é responsável pelo superencarceramento. Foi quando a Lu foi lá com a toga dela fazer o papel de operadora de direito e salva nós, vários advogados salva nós, para ir lá falar sobre o superencarceramento feminino. E quando ela falava sobre a relação do superencarceramento feminino e a lei de drogas, aqueles ministros não pensavam assim. Aquelas ministras não pensavam assim. A gente está em 2023 para ter uma ministra que admite que ela nunca tinha pisado numa cadeia antes de começar a estudar a questão do encarceramento feminino e o julgamento da RE. Isso é muito sério. A gente tem pessoas em altíssimas posições que não fazem ideia de para onde elas estão mandando as pessoas que elas estão julgando. Acho bom que ela tenha revisto, mas agora ela já está aposentando. Ela teve
bastante tempo para fazer isso. Então, a gente espera, inclusive, que, ao mudar os julgadores, a gente também tragam pessoas que venham de outras caminhadas e perspectivas, né, para que a gente consiga produzir julgamentos mais justos. Então, eu queria também não me alongar muito, estou vendo que está acabando, ali já está faltando um minuto, mas agradecer, fazer um convite para que a gente consiga construir sínteses que permitam um avanço no Brasil, um avanço com sentimento de justiça, um avanço que conte uma outra história sobre a cannabis, sobre a planta, né? Que a gente não criminalize a planta, que a gente possa caminhar em uma perspectiva da paz que está aqui, é a mesma paz que eu quero na minha quebrada. E foi assim que eu virei antiproibicionista. Quando eu cheguei e comecei a frequentar outros lugares e outras perspectivas, e falei, caramba, eu acho que eu queria isso. E se fosse só isso, então aquele negócio do meu amigo que foi preso injustamente, daquele enquadro que o policial me deu e ele não podia ter me revistado porque ele era homem, do outro que morreu e da outra que não sei o quê, quer dizer que o nome disso era guerra às drogas, quer dizer que esse projeto de prender todo mundo chama superencarceramento. E aí a gente falou, a gente precisa dialogar com o nosso povo, e a gente precisa dialogar com todo mundo. A gente não quer seguir contando história triste. A gente não quer seguir contando corpo. A gente quer mesmo contaminar e pensar com o Brasil, e se fosse possível, e se fosse de outro jeito. Há 15 anos atrás, a gente não imaginaria uma feira como essa. E a gente pode, a partir dela, pensar uma outra, como vai ser daqui 10 anos e daqui 15. Só que a gente tem pressa. A gente tem pressa porque todo dia o couro está comendo na rua. Entendeu? Todo dia o usuário de crack ali na Cracolândia está sendo vítima das políticas mais higienistas por disputa da especulação imobiliária, em conluio com o prefeito da cidade, para favorecer quem investe na especulação imobiliária para lucrar com a vida daquelas pessoas. E elas são vítimas das facções, elas são vítimas da polícia, elas são vítimas do Estado. Então, a gente tem pressa. Né? Então é por isso que às vezes a gente fala com uma certa emoção, que é para ver se anima, que é para ver se todo mundo não sai assim feliz, só porque comprou um Boeing novo, só porque arrumou uma seda legal. A gente quer mesmo que as pessoas saiam daqui pensando como que elas podem ajudar a acelerar por essa mudança, não só pelo seu baseado, não só pela sua liberdade de usar, mas entender que você escolher estar desse lado é se alinhar também a uma produção de justiça social que vai transformar o nosso mundo, inclusive, num lugar menos violento. Um mundo melhor para que todos consigam viver sem medo. Porque não dá para a gente falar de regulação do mercado no meio de uma guerra. Como é que vai ser o mercado regulado de um lado, e do outro lado, a guerra acontecendo? A nossa galera que ficou sendo presa, não podendo trabalhar, quem tinha lojinha e foi preso não vai poder abrir as suas lojinhas legalizadas, a gente não vai poder ter as pessoas participando dessa cultura e dessa indústria canábica que se forma, que é mais do que só plantar ou produzir óleo. A gente quer que o nosso povo possa pensar sobre isso também, enquanto uma alternativa e saída dessa vivência que os nossos jovens vivem de superexploração no varejo da mão de obra, né? no varejo do tráfico de drogas. Superexploração por parte das facções, superexploração porque a vida realmente está em risco, porque a liberdade realmente está em risco, e é onde a sua vida vale menos. Essas pessoas que são presas são as mais superexploradas, porque o tráfico é internacional. E nisso, o Brasil, assim como parte da América Latina, segue firme para o projeto imperialista do mundo, que é ficar gerando mão de obra barata, que vale menos, para poder alimentar uma indústria de cocaína qualificada para a Europa, para os Estados Unidos. E a gente não quer mais isso, não dá para a gente seguir pagando com a nossa vida. É isso, galera. Muito obrigada. Desculpa falar demais. Ainda tem tempo, hein, galera? Vamos fazer perguntas? Então, a gente ainda tem um tempinho, a gente não precisa ir até o final, mas podemos abrir para pergunta. Mas antes, eu queria fazer uma provocação também. Eu posso fazer uma provocação também? Porque a gente tinha programado na mesa um deputado, né? Mas ele não veio, eu não fiquei sabendo, não sei o que aconteceu. Mas esse deputado é autor de um projeto de lei que visa praticamente
o cultivo e o comércio de maconha para fins medicinais no Brasil, mas para uma perspectiva totalmente para o mercado, assim. Eu queria muito que ele tivesse aqui ouvido nossas 3 companheiras cobrarem, né, reparação histórica já nesse projeto, assim. Porque, e cara, como eu falei antes, assim, acho que um projeto que não contempla isso no Brasil é um projeto racista, sabe? Você não tem como separar, né? Por exemplo, e ainda vou além. Se um projeto desses, visando apenas o mercado, emplaca, esquece isso aqui também, cara, sacou? Isso aqui, sacou? Empresas, vou falar assim, que são praticamente negócios familiares, de maconheiros, tá ligado? Pessoas que fumam maconha, que cultivam maconha clandestinamente a vida inteira e montaram seus negócios de cultivo, de semente, de parafernália, do que seja, esquece também. Vai tudo parar na Faria Lima, entendeu? Eu vou dar o exemplo da Califórnia. Na Califórnia, que foi um dos primeiros estados dos Estados Unidos a legalizar maconha, praticamente acabou ali a cultura canábica dos caras. Obviamente, assim, como aqui, os primeiros impactados, como sempre, é a galera do varejo, né, lá, assim como aqui, negros, originários, né, muitos mexicanos. Essa galera se fudeu, não conseguiu entrar no negócio, porque tinha antecedente penal, e a lei lá, para você ter um negócio, você não podia ter antecedente penal. E, ao mesmo tempo, você tem regiões que o polígono da maconha, o famoso lá mendocino, onde tem famílias de hippies brancos que moram lá há 50 anos plantando maconha, também se fuderam. Hoje em dia só tem chinês plantando lá. Tem empresas, são grandes investidores, e botaram o chinês para ficar plantando lá. E se a gente aqui ousar ter uma lei assim, tipo, que não vê essas pessoas, não falar em reparação, a gente vai pelo mesmo caminho. Enfim, só isso que eu queria falar. Será que alguém tem pergunta? Eu queria falar uma coisa. Por favor. É uma pergunta que me fazem muito, né? Principalmente porque eu sou moradora do Complexo do Alemão e tenho um projeto de maconha. E eu acho que é muito legal deixar muito claro. O Complexo do Alemão ele é dominado pelo tráfico de drogas, não é segredo para ninguém. E a palavra cultivo ela é proibida para mim, dentro do Complexo do Alemão. Então, quando eu ouço, como ela falou, é muito importante ouvir perspectivas diferentes. Porque eu falar de cultivo dentro do Complexo do Alemão, eu tenho 2 fuzis apontados para mim, o do Estado e o do tráfico. Então, é muito difícil falar de maconha hoje no Brasil e eu estar aqui seria impossível um tempo atrás. E eu queria agradecer o espaço, a Expo, a dar voz, principalmente para uma favelada que trabalha com maconha dentro de um local dominado pelo tráfico. Obrigada. Vamos encerrar? Alguém tem pergunta? Encerramos e vai pro after? É o quê? After, né? Então valeu, galera. Muito obrigado. Foi.